Bom, pessoal, eu sou Luiz Henrique Sintra, eu sou fisioterapeuta e gestor da Clínica Soma, tá? Sou consultor em serviços de saúde e sou pré-candidato a vereador pelo Partido Verde aqui em Fortaleza. E resolvi fazer essa live para vocês, é uma live de empreendedorismo. Vamos bater aqui um papo sobre algumas dicas que a gente observa no mundo do empreendedorismo, tá? E que tudo que eu vou falar aqui, eu já vivenciei isso de maneira muito incisiva. Então, o que eu vou estar falando para vocês faz parte de uma experiência de vida, né, em ter um serviço. Tá? Eu tenho um serviço de saúde, mas isso serve para qualquer entidade que venha a ter um serviço, né? Então, assim, eu queria que vocês dessem uma curtida na nossa página. Lá no Instagram, nós estamos como @LHC Político na Rua. E lá no YouTube, você também pode nos achar, né, através da mesma frase, LHC Político na Rua. Se inscreve lá no nosso canal, né, que vai ser... que lá vocês vão ver um trabalho que eu faço aqui em Fortaleza, né, sobre os resíduos, né, sobre o lixo que é descartado nas calçadas, tá? Isso é uma coisa que eu já faço há mais ou menos uns 4 anos. Na realidade é praticamente algo que é espontâneo, né, para mim, certo? É espontâneo e que é um dos projetos que eu pretendo apresentar para vocês. Qualquer coisa vocês podem falar comigo através do WhatsApp, tá bom, gente? É uma coisa bem tranquila, bem descontraída, tá certo? É claro que a gente fez aqui um script para poder facilitar um pouco mais o nosso trabalho, mas é bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá. A nossa live, gente, ela vai se dividir em 2 etapas, tá? Nós vamos estar falando essencialmente de alguns conceitos fundamentais, né, do empreendedorismo, algumas dicas para você poder empreender, e depois a gente vai estar falando uma coisa um pouco mais prática, a gente falar sobre o mercado propriamente dito, beleza? Então vai ser dessa forma. Então, assim, dentro dos itens que acabam sendo demasiadamente importantes para que a gente possa ter um serviço, a gente precisa de coragem, meus amigos. Nós precisamos de coragem para poder ter um empreendimento. Nesse momento que a gente está passando, esse momento de pandemia, uma coisa que abalou o mundo inteiro, parece assim uma certa loucura, né? Você ter um negócio, né? Desenvolver um negócio justamente num período tão difícil como esse, onde as pessoas estão se retraindo, onde está todo mundo assustado, e principalmente o pessoal da fisioterapia. Um pouquinho mais na frente a gente vai estar falando sobre isso daí, um problema específico das clínicas de fisioterapia e de odontologia também. Bom, então assim, gente, a coragem para a gente ter um serviço, ela não significa essencialmente que você vai, eu vou ter um serviço, eu vou sair aí, vou estar desbravando, vou estar, como tem uma gíria, né? Vou meter os peitos para poder eu ter o meu negócio. E na realidade não tem absolutamente nada disso, né? Não tem isso, esqueçam isso daí, porque isso não faz parte de quem quer ter um negócio. Quem quer ter um negócio, na realidade, precisa estudar muito antes de poder iniciar um procedimento, iniciar algo que venha a ser o seu negócio, aquilo que vai lhe dar o rendimento. Então eu sempre gosto de dar um exemplo sobre o Gandhi, né? Mahatma Gandhi, que foi
um grande pacifista, um indiano, né? Ele era advogado, estudou na Inglaterra, e ele é um cara que ele não foi ele que promoveu a independência da Índia, né? Mas ele contribuiu demais, de uma forma pacífica, para poder conseguir o objetivo dele. E para isso ele enfrentou a maior potência da época, a Inglaterra, mas porque ele conhecia exatamente como que a Inglaterra funcionava. Ele sabia o poder da opinião pública na Inglaterra, ele sabia que a Inglaterra não queria aparecer para o mundo como sendo um império, que escravizava as pessoas, enfim. E aí ele soube trabalhar muito bem nisso e, infelizmente, ele foi assassinado, mas ele desenvolveu muito essa cultura, né, dentro do que ele desejava fazer, certo? Bom, então a coragem, gente, que a gente fala é isso, é você se preparar para poder enfrentar o desconhecido. Então tem uma frase que resume muito bem isso, que é o seguinte: somente um tolo vai à guerra sem estar preparado. Então, se você vai enfrentar um inimigo, um adversário, é claro que você tem que treinar, você tem que simular, você tem que fazer exercícios físicos se você vai para a guerra, se você vai enfrentar pessoas, combater, enfim, você precisa fazer isso. Não adianta você simplesmente querer, não, eu vou porque eu vou. Não é dessa forma. Então, no mundo do empreendedorismo, funciona exatamente da mesma forma. Você precisa conhecer o mercado, você precisa conhecer as pessoas, você precisa conhecer aquilo que você vai fazer, você precisa conhecer o seu cliente para que você não venha a se prejudicar, né? Muitas vezes logo no primeiro ano, né? Infelizmente isso acontece muito. É tanto que a grande maioria das pequenas empresas, elas fecham com 1, 2 anos de existência, e muitas vezes isso está relacionado à falta de conhecimento do mercado, né, do serviço, daquele que desejou colocar, né, alguma coisa. Bom, a segunda coisa que a gente fala a respeito da questão do empreender, gente, é você investir na estrutura. É muito importante que você procure ter um local que ele esteja bem apresentado, um local que esteja limpo, um local que seja climatizado, um local que tenha algum verde, que tenha alguma planta, que esteja organizado, um local que possa passar para a pessoa que lhe procurou a segurança de estar fazendo um determinado procedimento com você ou estar adquirindo algum produto com você. Isso é imprescindível, né, para que você venha a ter sucesso naquilo que você, né, se propôs a fazer, tá bom? Então não esquece da estrutura. Aqui no Ceará nós temos um ditado que diz assim, porque o cliente ele emprenha com os olhos, né? Então, assim, é muito importante que você encante o seu cliente, porque isso que você encanta no cliente, você vai poder transformar isso em valor agregado. O que é isso, valor agregado? O valor agregado é aquilo que você cobra, não necessariamente pelo serviço que você faz, mas é aquilo que você agrega ao serviço, ao produto que você está comercializando. Então, um exemplo bem prático. Uma coisa é você atender, você no caso, você é um fisioterapeuta, você é um médico, você é um profissional de saúde, você realizar um serviço numa sala que ela não é climatizada. A partir do momento que você coloca um ar-condicionado, isso já acaba sendo um valor agregado. Se você tem uma recepção para poder organizar a sua agenda, você tem um outro valor agregado. Se você oferece um café, um cappuccino, também. E assim você vai somando coisas dentro do seu serviço, de forma que você possa estar
passando para aquela pessoa, tá? Que você tem uma estrutura para poder recebê-la e você vai estar prestando aquele serviço. Então, com tudo isso, você vai ter aí o valor agregado e você vai conseguir cobrar um pouco mais. A pessoa ela vai lhe pagar de maneira mais satisfeita frente àquilo que você está fazendo. Tá ok? Então, o cliente ele paga pelo que ele vê, não necessariamente pelo que você faz. O que você faz vai gerar fidelidade. É uma outra história, mas o pagamento vai ser pelo que ele vê. Tá certo? Para que ele entre dentro do seu espaço e ele possa estar satisfeito, né, com aquele ambiente que ele se encontra. Tá bom? Bom, a terceira coisa que a gente vem falar é a questão da ética. Tá? A questão da ética é algo que é muito comum mesmo. Isso eu falo para muito, eu já dei muitas palestras para o pessoal da fisioterapia e a gente acaba convivendo muito com aquele cliente, né? Com aquela pessoa que a gente não vê uma vez, né? Ele não vem uma vez, ele vem 10, ele vem 20, enfim. E a gente sempre tem uma história para escutar que é mais ou menos assim: olha, eu estava numa clínica tal e um profissional tal, aí a pessoa vai, fala o nome do profissional, fala o nome da clínica, né? Olha, ele fez um procedimento e eu fiquei assim, e eu tive isso, eu tive aquilo. Isso é rotina, E aquele cliente que está falando aquilo para você, o que é que ele deseja? Ele quer que você escute aquilo ali, né? Que você absorva aquilo ali e que você dê uma opinião sobre aquele assunto. Isso eu estou dando um exemplo de uma clínica de fisioterapia, mas isso acontece em qualquer lugar. Né? Se você tem uma padaria, o fulano vai comprar um pão, e se ele começar a conversar com você, ele também vai falar que tinha uma padaria no bairro, que ele comprava o pão, que era assim. Se você comercializa um determinado produto e começar uma conversa, sempre vai ter uma história, né, que o fulano, né, comprava, usava, enfim. E ele vai estar comentando isso com você, querendo ouvir a sua opinião para, não sei, se confortá-lo, se esclarecê-lo, não sei. Mas aí isso mora um perigo muito grande, um perigo realmente muito grande. Por quê? Aquilo que você vai falar, primeiro você não é conselho de classe. Então você, profissional, dono de estabelecimento, você não tem a capacidade de poder estar avaliando o que um colega A, um colega B ou um colega C está fazendo. Cada profissional ele vai ser responsável pelo que ele faz, né? E quem averigua se o que a pessoa fez foi eticamente correto ou não é uma entidade, um colegiado chamado conselho de classe. Então, se aquele paciente ele se sentiu incomodado por aquele procedimento que ele fez, ele deve procurar uma entidade de classe, e aí fazer uma denúncia, abrir um processo, enfim. E não necessariamente ficar falando isso com você. Obviamente que a gente não precisa ser grosseiro com uma pessoa dessa. Nós não precisamos macular o nosso relacionamento com essa pessoa. Tá? A gente não tem... A ideia não é essa. A gente escuta, deixa a pessoa falar tudo e depois você simplesmente faz o seu trabalho. Olha, beleza, rapaz, é difícil e tal, mas vamos fazer aqui o nosso. E aí você vai. Se a pessoa insistir nesse assunto, então aí você orienta, olha, se a senhora, se o senhor se sentiu incomodado com isso, é interessante que a senhora faça essa denúncia junto ao conselho. Aí ela vem, não, mas isso aí é muito complicado, é muita coisa. Pois é, porque eu aqui não tenho como estar resolvendo esse problema da senhora, do senhor e tal, né? E se é mesmo assim a pessoa insistir, é melhor você dizer isso, olha, eu não tenho competência para poder opinar sobre o trabalho de outra pessoa, eu falo sobre o que eu faço, tá bom? Então essa questão da ética,
né, acaba sendo muito importante, gente, muito, muito importante, né? Quem é profissional sabe como é difícil a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer para poder, né, prestar o nosso serviço. Muitas vezes nós escorregamos mesmo, isso acaba sendo comum, né? Não deveria ser, mas acaba sendo. Então, nem todo procedimento é feito por imperícia, né? Nem todo erro é feito por imperícia. Às vezes existem uma série de coisas que tornam aquilo mais, digamos, mais difícil de ser realizado, né? E expondo uma fragilidade no tratamento na pessoa, enfim. Então, gente, o melhor que a gente faz é simplesmente não opinar sobre determinados assuntos, tá? Principalmente os assuntos, né, que dizem respeito à atividade de um outro colega, tá bom? Bom, uma outra situação que a gente vai estar falando, que acaba sendo muito importante também, é a questão da técnica, né? A técnica que a gente vai estar utilizando, né, o procedimento que a gente vai estar fazendo, tá? Mais uma vez, isso não é necessariamente para o pessoal da fisioterapia. Para qualquer serviço que você fizer, você tem que entender quem tem que se beneficiar com a técnica não é você, mas é justamente aquele seu cliente. Então existem alguns procedimentos que eles são muito invasivos, procedimentos que a pessoa ela pode ficar muito assustada com determinados procedimentos, e cabe ao profissional enxergar essa situação, ou trocar de procedimento, ou então ter muita paciência para explicar o procedimento para aquela pessoa, né, e deixá-la de maneira mais tranquila. Porque se mesmo assim ela não conseguir aceitar o procedimento e você perceber isso, não faça, porque isso não vai ser legal, ela não vai gostar, e muitas vezes essas pessoas elas complicam exatamente em cima desses procedimentos que você se programou para fazer, você estudou para fazer. Isso não tem nada a ver com competência, mas é porque realmente aquela pessoa ela não estava preparada para poder receber aquele procedimento. Eu faço acupuntura já tem quase 20 anos que eu faço acupuntura, e uma vez uma colega, ela trouxe a filha dela aqui no consultório, e ela trouxe a filha no consultório, e a mãe dela queria que eu fizesse um procedimento de acupuntura com ela, que ela dizia que a menina estava morrendo de dor. E quando eu vi a paciente na recepção, eu vi que ela não estava morrendo de dor. Mas eu fui pela cabeça da mãe e acabei, né, realizando a acupuntura, que eu só faço realmente em situações meio que extremas, né? E eu não fiz acupuntura, eu não fiz o procedimento que eu poderia ter feito, um procedimento mais simples, para fazer acupuntura. Essa menina, ela tinha pânico de agulha. Pânico completamente, apavorada com a agulha. Eu uso uma cadeira aqui, e o que aconteceu? Essa menina, ela desmaiou. Ela desmaiou de medo, né? Pânico de agulha, e foi uma situação assim muito, muito chata. Eu tirei as agulhas, acalmei e tal, ela voltou, mas eu com certeza eu perdi uma cliente ali, né? Então, ela não estava preparada para poder receber aquilo ali, e eu me deixei levar pelo pedido da mãe, né? E teve outras situações também. A turma que trabalha com manipulação vertebral tem que ter um certo cuidado, porque não é todo mundo que gosta de ter o seu pescoço instalado, né? A sua coluna instalada. Não, gente, tem gente que não se sente bem de maneira alguma, tem pânico disso daí. Não é porque os fisioterapeutas fazem entre eles que eles se sentem bem, parece o barulho da Coca-Cola, né? Quando você instala a coluna, mas não funciona, pessoal. Tá?
tá? Então, procurar saber como é a relação e às vezes até mesmo você pegando na pessoa, você consegue ver se ela está com medo ou não, tá certo? Então, são 4 coisas que eu falei hoje, tá? Primeiro eu falei da coragem, depois eu falei da estrutura que nós temos que ter, depois eu falei da ética e eu falei da técnica, tá bom? Então, esses são 4 itens que são imprescindíveis para quem deseja empreender. Nós vamos estar fazendo uma outra live que a gente vai estar falando sobre outros temas, tá bom? Então, depois a gente vai estar colocando e fazendo uma grande revisão de todo esse processo. Se você está perdendo essa live nesse momento, não tem problema. Depois a gente vai estar colocando no YouTube e você vai poder vir lá no nosso canal, né, a live, né, por isso. E se você quiser fazer alguma pergunta, pode estar colocando aqui também nos comentários que a gente vai estar respondendo as suas perguntas, certo? Então essa foi a primeira parte da live, certo? Que nós falamos de 4 situações, que foi sobre a coragem, sobre a estrutura, sobre a ética e sobre a técnica. Então foram esses quatro itens que nós falamos. Nós temos vários outros para falar. Mas a segunda parte da live, eu vou falar de uma coisa um pouco mais prática, um pouco mais atual, né? E é mais ou menos respondendo uma pergunta que um colega fez. Atualmente ele trabalha como professor e ele estava querendo fazer um financiamento, gente. Ele estava querendo fazer um financiamento, né, para montar um consultório, uma clínica, algo desse jeito. E aí ele veio me perguntar como é que era esse negócio de financiamento. E aí eu procurei explicar para ele a visão que eu levei um certo tempo para entender como é que funciona essa história do dinheiro, né? Então eu disse para ele o seguinte: olha, o banco ele é uma loja. Não tem uma loja que a gente vai comprar sapato, roupa, computador, enfim. O banco é uma loja. E o que é que ele vende? Ele vende dinheiro. Ele vende dinheiro para você. E existe dinheiro que é fácil e existe dinheiro que é difícil. O dinheiro fácil é o dinheiro que fica disponibilizado na sua conta. E o dinheiro difícil é normalmente um dinheiro que tem um volume maior, mas que o banco vai perguntar a você uma série de coisas para saber se você tem condição de efetivamente comprar aquele dinheiro. Comprar dinheiro? Exatamente. Se você tem condições de comprar aquele dinheiro. E você compra o dinheiro e você paga como? Você paga com os juros. É isso que acontece. Você compra o dinheiro e você paga o dinheiro com os juros. Quanto mais fácil for o dinheiro, maior é a taxa de juros. Então, por exemplo, um dinheiro que é super fácil, cartão de crédito. Você tem um crédito disponibilizado ali de 5 mil reais, de 10 mil reais. Aquele dinheiro não é seu, é um crédito. E que você vai estar utilizando e a partir do momento que você for comprar parcelado, você muitas vezes vai ter uma taxa de juros para poder estar pagando. E se você atrasar, aí essa taxa de juros vai ficando cada vez maior. Então, da mesma forma, o cheque especial. Então, o cheque especial, né, é um crédito que você tem e que quando você pega esse dinheiro, quando você vai devolver, você vai estar pagando uma taxa de juros, né, sobre aquele dinheiro que você pegou. Então, isso acaba sendo o dinheiro mais fácil. O dinheiro é fácil, mas ele é caro. E o dinheiro que é um pouco mais difícil, aí a gente vai para uma outra modalidade, que a gente vai estar falando de empréstimo, né? E muitas vezes você vai pegar o empréstimo, para quem deseja ter, para quem tem uma empresa, alguma coisa assim, um empréstimo como, por exemplo, para capital de giro. O capital de giro é o dinheiro que você vai estar utilizando
para girar a sua empresa. Então, é girar o seu consultório. Então, você vai girar pagando conta de água, de luz, salário, muitas vezes algumas gorjetas que você possa dar. Enfim, é aquilo que você está pagando mensalmente para ter aquele seu o seu negócio girando. É tanto que muita gente fala que quebra porque não tem capital de giro, né? Quebra porque não tem capital de giro. E eu costumo dizer que a pessoa quebra porque ela não tem conhecimento de como vai ser caro aquele espaço. Mas aí já é motivo para uma outra live, né? Hoje a gente vai estar falando de coisas mais abstratas, né? mais genéricas, né? Então, assim, e aí esse empréstimo, ele vai ter uma taxa de juros, você vai ter um prazo que é um pouco mais estendido do que o cheque especial, digamos, mas a taxa de juros ela vai ser um pouco mais baixa, né? Ela vai ser um pouco mais baixa. E para você poder ter esse dinheiro, o banco, ele foi fazer mais uma investigação para ver se você tinha condição de pagar esse empréstimo que você fez. O banco ele vai lhe fazer outras perguntas, ele vai verificar quem é você, e aí ele vai dizer que você pode ter esse dinheiro para o capital de giro. E aí a gente vai agora para um outro tipo de dinheiro que você pode ter no banco, que é o dinheiro do financiamento. Aí o financiamento, que acaba sendo um volume de dinheiro maior, e que talvez esse meu colega, ele estava querendo, ele queria financiar o consultório que ele queria montar. Então o financiamento, aí você tem um dinheiro que ele pode estar sendo pago, às vezes em até 5 anos, às vezes até mais tempo, né? E a taxa de juros desse dinheiro, ela é mais baixa ainda. Porém, a análise de crédito, que esse é o termo técnico, ele vai analisar, o banco vai analisar o crédito para saber se você, mais uma vez, tem condição de sustentar por tanto tempo pagando esse empréstimo que você pediu, né? Que você pediu ao banco, né? Então, esse empréstimo aí que você pegou, é tanto que existe financiamento da casa própria, né? Então você pega esse financiamento, que às vezes você vai pagar em 20 anos, em 30 anos, e a taxa de juros ela é bem mais baixa. E tudo isso, quando você vai em um banco estatal, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Federal, como o Banco do Nordeste, né, o Banco da Amazônia, enfim, o BNDES. Quando você vai num banco estatal, a taxa de juros ela tende a ser menor, ela tende a ser mais baixa. No entanto, esses bancos, eles são extremamente burocráticos. Eles vão estar exigindo uma série de coisas de você para saber se você tem condição de estar pagando, né, esse empréstimo. Mas as taxas de juros são muito mais baixas. Isso é diferente de se você for no banco privado. No banco privado, os cadastros eles são aprovados de maneira muito mais rápida, né, e a burocracia é muito mais baixa. Agora, a taxa de juros ela é mais alta. Ou seja, o banco privado ele se arrisca mais em estar lhe emprestando dinheiro do que um banco público. Então, esse é o raciocínio. Dependendo da sua capacidade de organização, vale mais a pena você pegar o dinheiro em um banco ou no outro. Mas, como eu sempre digo, o dinheiro que a gente vai estar falando, um outro tópico que a gente vai estar abordando, né, em outras lives. Ele é como uma katana samurai. Ele é uma arma extremamente poderosa e perigosa. Porque se a gente não se programar, a gente se machuca. Se machuca de verdade. Certo? Então, existem uma série de serviços num banco
que você pode estar utilizando para fazer determinada coisa. Então, por exemplo, um exemplo prático, você vai comprar um computador. Não vale a pena você comprar um computador com dinheiro do capital de giro. Não vale. Não vale a pena você comprar um computador, muito menos com o dinheiro do cheque especial. Por quê? Porque o computador é um eletrônico que pode ser financiado. Então, é mais interessante que você faça isso através de um financiamento. Então, o computador, os móveis, tem uma série de coisas que você pode financiar e que isso vai ser mais barato para você. O que você não pode fazer é o seguinte, tem uma conta de água, tem uma conta de luz que está vencendo amanhã. Você não pode querer aprovar um crédito para você poder pagar uma conta como essa, porque se você for esperar a aprovação do seu crédito, você pode ter a sua luz cortada. Então existe uma certa emergência de você estar fazendo isso daí. E aí o ideal é que a gente faça uma provisão para a gente não chegar nesse extremo. Né? Mas só lhe dando um exemplo de como a gente pode estar em diferentes situações, né, usufruindo do dinheiro, dos serviços do banco de maneira mais organizada. Beleza? Então, fechando o nosso raciocínio em relação ao dinheiro. Quando você vai até o banco, né, e você vai pegar um dinheiro no banco, ele vai pedir a você uma coisinha que a gente chama plano de negócio. Você vai montar um consultório, uma clínica, uma padaria, enfim. Ele vai pedir para você um plano de negócio. E você vai preencher uma série de coisas, uma série de formulário com um monte de informação. E você vai apresentar esse plano de negócio para que o banco ele analise se aquele negócio que você quer montar, ele vai ser sócio seu. Por que é sócio? Porque ele está investindo o dinheiro dele, né? Ele não quer ficar com você para sempre, mas ele está investindo o dinheiro dele. Se aquele negócio que você está querendo montar, se ele vale a pena, né, que ele empreste o dinheiro para você. E aí o banco vai estar fazendo todo o processo de análise. Você vai preencher um formulário e aí esse formulário ele vai ser analisado, muitas vezes não é nem pelo gerente, mas é um sistema, e ele vai bater essas informações com a sua declaração de imposto de renda, que a gente pode estar falando em outro momento sobre declaração de imposto de renda, que acaba sendo também algo muito importante e que muitos colegas da saúde não entendem como é a declaração de imposto de renda. E aí vai estar liberando, né, um valor para vocês. Eu, por exemplo, eu já me chateei muito. Uma vez eu ia colocar uma sala dentro aqui na minha clínica, uma sala de pilates, e estava tudo certo. O gerente do banco disse que estava liberado, tudo direitinho, e aí eu fui lá para assinar um contrato. Quando eu cheguei lá, quem me atendeu foi um outro gerente, e o cara só queria liberar 60% do que havia sido acordado, e eu não quis. Eu não quis porque se ele liberasse somente 60%, eu não conseguiria fazer aquilo que eu tinha me proposto a fazer. Então, foi relativamente frustrante isso aí para mim. Né? Aí, depois acabei não fazendo mais a sala. Tá? Então, assim, pessoal, voltando ao nosso raciocínio, então, o dinheiro, quando você for utilizar algum dinheiro de banco, estude, mas estude mesmo. Procure fazer uma pesquisa exatamente sobre o que você vai fazer, o que você vai precisar, tá? Coloque no papel, quebre a cabeça, especule quanto é que você vai estar gastando, até que você não consiga efetivamente cumprir com aquilo ali, né? Porque se você não consegue cumprir com o que foi combinado, aí o banco não vai lhe avaliar legal, aí quando você precisar de um outro capital, aí vai ser ruim a aprovação de crédito. Então, tudo isso aí fica meio complicado, tá bom? Então, assim, a gente vai estar fazendo uma outra live, acho que na terça-feira. Na terça-feira nós vamos estar fazendo uma outra live, terça-feira da semana que vem.
tá bom? E aí a gente vai estar se comunicando aí via WhatsApp, tá? Eu posso deixar aqui nos comentários o WhatsApp, caso vocês queiram ser lembrados e tudo, tá? E aí eu estou aberto, caso alguém queira fazer algum questionamento, tá bom? Eu vou ficar mais um pouquinho aqui, se alguém quiser fazer algum questionamento, eu estou à disposição, tá certo?